A sexta reunião ordinária da 16ª legislatura, segunda sessão legislativa, 14 de 8 de 2013. Passar para o secretário Doc para ler a ata anterior. Ata da quinta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 13 de agosto de 2013, sob a presença dos trabalhos dos excelentíssimos senhores vereadores Luiz Eustáquio e Vicente André Gomes. Aos 3 dias do mês de agosto de 2013, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, sítio à Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade, no Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Luiz Eustáquio, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Romero Jatobá, Gerivaldo Lima, e a presença dos demais vereadores, Aderaldo Pinto, Ayrton Luna, Almir Fernando, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreras, Carlos Guedes, Davi Muniz, Edmário Oliveira, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Stefano Menudo, Érico Freire, Felipe Francis Mar, Gilberto Alves, Isabela de Rodão, Jairo Brito, Jurandir Liberal, Marco Aurélio, Marco de Bria, Michele Collins, Osmar Ricardo, Priscila Cláudio, Rogério de Luca, Vicente André Gomes, Wandes Florencio e Hilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, o que foi submetido à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Assumiu a presidência dos trabalhos o vereador Vicente André Gomes. O senhor presidente informou que há um pedido escrito de inversão da pauta pelo vereador Stefano Menudo. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse a leitura do expediente do dia, no qual constarem as seguintes matérias: projeto de lei 201 de 13, de autoria da vereadora Aimee Carvalho, projeto de lei 202 de 2013, de autoria do vereador Jairo Brito, projeto de decreto legislativo 25 de 13, de autoria do vereador Wandes Florencio, requerimentos 5.015, 5.016, do vereador Raul Jugman, 5.016 a 5.028, de autoria do vereador Almir Fernando, 5.029 a 5.040, de autoria do vereador Marcos Aurélio, 5.041 a 5.044, 2013, de autoria do vereador Felipe Francis Mar, 5.045, 2013, de autoria do vereador Ayrton Luna, 5.046 a 5.052, de autoria do vereador Felipe Francis Mar, 5.053, 2013, de autoria do vereador Vicente André Gomes, 5.054 a 5.056, de autoria do vereador Ayrton Luna, 5.057, 2013, de autoria do vereador Hilton Brito. Foram justificadas as ausências dos senhores vereadores, Amário Cipriano Laguari, Eduardo Marcos, Aimee Carvalho, Alfredo Santana. A discussão única do requerimento 4907, de autoria do vereador Vicente André Gomes, dirigindo indicação ao senhor presidente da LURB, no sentido de determinar o calçamento de toda a extensão das ruas Nova Virtuosa, de Lucena Expedicionário, Inácio Gomes, bairro de Beberibe. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 4908. Foi aprovado no horário destinado ao pequeno expediente. O único orador ocupando a tribuna, o vereador Stefano Menudo, lembrou nesta tarde sobre o dia do maître e garçom. Fez a leitura de um discurso, cópia anexa aos jornais desta casa, no horário destinado ao grande expediente. A única oradora a fazer parte da tribuna, a vereadora Michele Collins, homenageou a Igreja Presbiteriana do Recife, fazendo a leitura de um discurso, cópia anexa aos jornais desta casa.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir na manhã quarta-feira, 14 de agosto de 2003, no local de costume e no horário regimental. E declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida é aprovada e vai assinada por quem de direito. Feita a leitura da ata, senhor presidente. A ata está em discussão. Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passar agora a leitura do expediente. Ofício 570/2013, da Secretaria de Relações Institucionais. Projeto de Decreto Legislativo 26/2013, do vereador Wanderson Florencio. Projeto de Decreto Legislativo 27/2013, do vereador André Regis. Projeto de Lei 203/2013, do vereador André Regis. Projeto de Lei 204/2013, do vereador André Regis. Projeto de Lei 205/2013, do vereador Marcos de Bria. Projeto de Lei 206/2013, do vereador André Regis. Projeto de Lei 207/2013, do vereador André Regis. Projeto de Lei Ordinária número 208/2013, do vereador Stefano Menudo. Projeto de Lei 209/2013, do vereador André Regis. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Concluída a leitura do expediente, quero chamar para o pequeno expediente o vereador Henrique Leite. Senhor presidente, senhores da mesa, vereadores, imprensa, que o assunto que trago hoje a essa casa é sobre as praças públicas. A preocupação com a degradação de várias praças públicas da nossa cidade. Se eu fosse agir como um contribuinte normal e na emoção, iria culpar a gestão pública. Mas eu fui averiguar os problemas de praça pública abandonadas e às vezes com os equipamentos quebrados. E vi que a maioria das praças que não estão em vias principais, geralmente de subúrbio, elas são atacadas por pessoas da comunidade, que muitas vezes viciados em drogas, para afastar o cidadão, quebram os equipamentos, quebram o balanço, quebram o banco, quebram as grades, e isso faz com que as praças passem a ficar abandonadas. O exemplo de uma das praças que ocorreu isso foi a Praça Robert Kennedy no Ipicep. Na gestão passada, ela foi completamente reformada. E, de repente, com 6 meses depois, já estava toda quebrada. E aí, a prefeitura dá manutenção e tem um vigilante lá. Mas o vigilante não consegue encarar os vândalos. Não consegue deter os vândalos que chegam ali, picha a praça toda,
quebra os alambrados, quebra grade, quebra equipamento. Eu vi uma coisa absurda. Quebrar banco de concreto. Tinha gente quebrando banco de concreto. Então a Praça Roberto Kennedy é uma praça grande, dentro da comunidade do IPCEP, como a Praça do Herói, e a Praça do Exponente e várias outras praças. Eu, com essa preocupação, eu trago uma sugestão, e aí eu vou requerer pedindo à Secretaria de Defesa Social que nesse programa de monitoramento de câmaras, que se faça o monitoramento nas praças, principalmente de comunidade e subúrbio. Porque as praças estão sendo ocupadas por viciados. As praças estão sendo ocupadas por vândalos. E o cidadão que quer levar seu filho para uma praça se assusta com o quebra-quebra dos equipamentos. E isso faz com que a nossa preocupação fique redobrada. Porque quando a praça que é do povo é ocupada por alguns que quebram, que picham, que arranca alambrado, que quebra banco com concreto, é preciso começar a ter preocupação. Então, mais uma vez, fica a sugestão que eu vou oficializar à Secretaria da Defesa Social e à Prefeitura, para que monitore as principais praças das comunidades com câmera. E a câmera vai poder prevenir para que não haja prejuízo para os equipamentos, prejuízo para o cidadão, prejuízo para o gestor público, mas também inibir a ação dos criminosos que vão para aquela praça para vender droga e às vezes para cometer atos de violência. Obrigado. Próximo vereador inscrito. Aimee Carvalho. Não se encontra presente no plenário. Tá aqui, pois não. Declinou. Vereador Aderaldo Pinto. Declinou. Vereador Eurico Freire. Não está presente no plenário. Vereadora Priscila Krause. Declinou. Vereador Almir Fernando. O homem da segurança pública. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Hoje, presidente, eu não vou falar sobre segurança, né? Mas vou falar sobre uma questão que eu quero destacar aqui, que é com relação ao reajuste do auxílio moradia. Eu fiz no mês de junho uma audiência pública sobre o reajuste do auxílio moradia e sobre os pontos de risco da cidade do Recife, principalmente da zona norte e sul, e com relação às encostas, pontos de alagamento e etc. E a gente tinha muito questionamento com relação a esse reajuste do auxílio moradia, porque, senhor presidente, quando foi criado no ano 2000, o auxílio moradia ele equivalia a mais ou menos 50% do salário mínimo. E desde aquele tempo que nós não tínhamos um reajuste, e as pessoas estavam tendo dificuldade para poder pagar as suas residências, onde tinham alugado, as habitações. E o prefeito Geraldo Júlio, ouvindo os nossos questionamentos, também pelo que aconteceu lá no Escoelho, viu que aquelas pessoas não teriam condições de pagar com R$151 uma residência para poder morar, ou ficar residindo enquanto se resolvesse aquela questão lá do Escoelho. Então a gente teve a grata
alegria, né, recebeu com muita satisfação o anúncio do prefeito Geraldo Júlio de reajustar em 33% o auxílio moradia. A gente sabe que ainda não é suficiente para que as pessoas possam pagar seus aluguéis, mas já é uma sinalização. E na realidade, as pessoas não querem ficar recebendo esse auxílio moradia. O que as pessoas na realidade querem é ter sua habitação, para quem mora nos pontos de risco, para que possa ser feitas suas encostas, para que elas possam continuar morando no seu habitat, junto com seus vizinhos, não tenham necessidade de ter que se deslocar para outro local. Mas em casos de riscos, em casos de emergência, em locais que não têm mais condições, há necessidade de se ter habitacionais. Isso foi feito muito. No último governo mesmo, houve a construção de mais de 32 conjuntos habitacionais, atendendo principalmente essas pessoas que moram em locais de risco. E havia esse questionamento. Nós fizemos essa audiência pública e tivemos aí a notícia de que o prefeito Geraldo Júlio aumentou em 33%, passando de R$ 151 para R$ 201 o auxílio moradia para as pessoas que estão nessa situação na cidade do Recife. Mas também, o prefeito, ouvindo as pessoas e vindo esse questionamento, também fazendo estudo, monitorando e acompanhando, junto com a Secretaria de Habitação, anunciou só essa semana 5 conjuntos habitacionais. 3 no dia 8, que é o Boa Esperança, no TVPO, com 64 unidades. Outra, lá no bairro de São José, com mais 160 unidades. E mais o conjunto do Caranguejo Tabaiares, em Afogados, com 192 unidades. E ontem o prefeito também anunciou, fez uma chamada pública através de hora oficial para a construção de 2 habitacionais lá na Ibiribeira, totalizando lá 384 unidades habitacionais para a comunidade daquele bairro lá, para as pessoas que moram na beira da maré. Então, às vezes está vendo a sensibilidade aí do prefeito de ter feito e de ter reajustado o auxílio moradia. Não é o que a gente quer, não é o suficiente, mas foi feito esse aumento. E também, ele sabendo da preocupação dos moradores, das pessoas que não querem esse auxílio moradia, está e já sinalizou, colocou no diário oficial para ser construído mais 5 conjuntos habitacionais aqui na cidade do Recife. Então é importante essa notícia, é importante para a cidade do Recife, é importante para as pessoas que estão necessitando dessas habitações para poder ter uma vida mais digna. Muito obrigado. Próximo orador inscrito. Michele Collor. Não está presente, né, Michele Collor? Augusto Carreira, vereador Augusto Carreiras. Não está. Vereador Stefano Menudo. É o outro homem da segurança pública. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores, ocupo essa tribuna na tarde de hoje para fazer uma referência a um fato que aconteceu aqui na cidade do Recife, o qual fazia referência ao desabamento dos prédios Caixão. E por curiosidade, aconteceu um fato que os jornais, a Folha trouxe, o Jornal do Comércio também trouxe. Problema em estrutura de prédio assusta moradores. No conjunto habitacional Novo Prado, apresenta fissuras e infiltrações. No momento que surgiu todo esse fato e foi publicado
nos jornais locais, naquele momento, esta casa se criou uma comissão especial de acompanhamento de prédios de caixão, presidida pelo o líder do governo, Gilberto Alves, e demais colegas desta casa. E eu tenho informação dessa comissão que foi criada, eu olhando o que estava acontecendo, e na comunidade lá, Novo Prado Bongi, se encontrava justamente um prédio nesse problema também. E assim, eu convidei essa comissão para que a mesma pudesse me acompanhar até a comunidade Bongi, para que ela lá pudesse ver as condições do prédio como se encontrava. E aí fui acompanhado do vereador Gilberto Alves, o vereador Heriberto Rafael, o vereador Maguari, e tem mais outros vereadores também que se fez presente naquele momento. E assim fizemos, junto com a imprensa, toda uma vistoria dentro do prédio e vimos que realmente acontecia algumas infiltrações. Mas de imediato, essa comissão foi muito importante para que as coisas pudessem acontecer. Contato com a defesa civil. A defesa civil foi até o local, fez toda a vistoria técnica, e viu que realmente existia infiltração, mas que o prédio não estava comprometido. Mas tinha muito a se fazer naquele prédio. Mais uma vez, essa comissão procurou o secretário de Serviço Público, Nilton Mota, o qual, nesse momento, eu venho parabenizá-lo de uma forma muito verdadeira. Porque ele assumiu a responsabilidade e foi até o prédio. Eu gostaria que a imprensa fosse até o local onde aconteceu o fato e tudo que está dito aqui no jornal, e veja como hoje se encontra esse prédio. Lá já está a pintura totalmente perfeita. O prédio, a pintura já está pronta. Todo o conserto da força já foi concluído. Estão colocando ainda cerâmica em todo o corredor e nas escadas também do prédio. O pessoal da imprensa viu que a gente viu como é que estava o telhado. E no momento o telhado está totalmente reformado. Trocaram também toda a rede de esgoto. A tubulação da água da chuva, quando saía, todo mundo viu na precariedade que se encontrava lá, para você ver tudo novo. Toda a calçada em torno do prédio também foi recuperada. E foi resolvido todos os problemas de infiltrações. Então, a gente solicita, a gente pede, mas também na hora de agradecer, na hora de parabenizar, tenho que vir aqui para parabenizar. Não, representando a comunidade, fiz essa solicitação a essa comissão especial, e eu estou aqui. Vereador Gilberto Alves, o qual vocês representam essa comissão, aos demais colegas, para parabenizar. Parabenizar pelo que aconteceu, o que está acontecendo lá no prédio, na comunidade lá do Bongi. Mas também agradecer plenamente ao secretário de Serviço Público, Nilton Mota. Não só por estar fazendo, é por estar acompanhando. E ontem ele estava lá, com todo o pessoal morador do prédio e pessoal também da comunidade, em loco, vendo o que está acontecendo. Que isso, quando o secretário faz isso, nós temos, tá certo, que aplaudir. Quando ele não faz, temos que chegar aqui e fazer nossas críticas mesmo. Mas também quando faz, nós temos que dar a mão à palmatória e temos que dizer, ele está lá, está fiscalizando, está fazendo. Parabéns, secretário Nilton Mota, parabéns pelo que está
acontecendo nessa obra lá na comunidade de Mogi. Ao mesmo tempo, Excelência, é porque já passou o tempo, Vossa Excelência. Viu? Olha, eu estou gostando aqui, tá cheio de. O governo está cheio de líder. Viu? É o segundo líder que vai falar do governo aqui agora, Vossa Excelência. tá bom, senhor presidente. Pode concluir. Um minuto para concluir. Foi muito rápido, eu nem percebi. Mas tem alguns assuntos a falar, mas a gente fica para em outro momento. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito. André Regis. Professor André Regis, não se encontra. Luiz Eustáquio. Passou. O Anderson Florencio. Vossa Excelência tem 5 minutos para se expressar. Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje na tarde, nesta tribuna, para falar um pouco sobre o direito dos animais aqui na cidade do Recife. É uma causa que a gente há bastante tempo milita e tem um certo conhecimento, e a gente vem realmente relatar um pouco do que vem acontecendo aqui na cidade. Existe inicialmente uma nova prática contratual, né, de locação de cães, né, e nós estamos alertando a sociedade recifense e esta casa para que essa prática tenha fim aqui na cidade do Recife. Hoje, inclusive, em matéria nacional, na Rede Record, mostra o quanto esses cães são maltratados e tidos em condições inadequadas. Por isso, nós também apresentamos um projeto de lei número 159, que impede esse tipo de prática aqui na cidade do Recife. Então, é algo que a gente tem que trazer uma solução e se posicionar em relação a esses maus tratos. Como também já existe uma lei municipal aqui na nossa cidade que trata sobre os animais de tração. E nós visitamos, a semana passada, a comunidade de Brasília Teimosa e vimos quantos animais se encontram maltratados e sendo utilizados de modo inadequado através das carroças. Então o que a gente pede é que aqui nessa cidade esse tipo de prática possa se encerrar, possa ter fim. Para isso, foi prometido pelo prefeito Geraldo Júlio, no seu programa de governo, a substituição das carroças dos animais por motocicletas ou bicicletas. Está registrado no seu programa de governo e nós estamos aqui cobrando para que efetivamente isso possa acontecer. Conversamos com diversos carroceiros que nos falaram que nunca foram orientados, muito menos abordados no sentido de haver a troca dessa coisa da condução através dos animais. Além disso, nós estamos propondo uma audiência pública para tratar da gestão, qual é o planejamento da gestão municipal para a questão dos animais. Nós queremos saber da secretaria, né, uma secretaria que foi montada especificamente para tratar desse assunto, né, qual é o planejamento, qual é a estrutura que está sendo colocada, quais são as prioridades para solucionar essa questão dos direitos dos animais. Até agora, com 8 meses, nós não observamos nada efetivamente com objetividade para solucionar essa demanda que a sociedade recifense já considera importante. Né? Por exemplo, o censo desses animais de rua, né, trabalha através da chipagem desses animais, nada disso ainda iniciou e nós estamos aqui para cobrar. Além disso, um trabalho de castração e de controle da natalidade. Então, estamos aqui na tarde de hoje registrando nossa indignação sobre essa questão. A gente espera que através da audiência pública e do cumprimento da legislação já existente, esses fatos passem a não ocorrer mais na cidade do Recife e a gente tenha o direito preservado dos animais. Muito obrigado. Vereador líder do governo, Gilberto Alves, verdadeiro líder. Senhor presidente, eu ia abordar um assunto, o vereador Almir Fernandes já abordou, portanto eu declino. Prolongamento do expediente, por favor. Prolongamento do expediente
Discussão única do requerimento de número 42/90/2013, de autoria do vereador Wanderson Florencio. 49. Requerimento em discussão, não havendo que quer discutir, coloque em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 49/34/2013, de autoria do vereador Stefano Minuto. Em discussão, não havendo que discutir, coloque em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência quer... Não, é uma questão de ordem. Pela ordem? Eu Pois não, peço a colocação do projeto de decreto legislativo 21, o projeto de decreto legislativo 22, extra pauta, se pudesse entrar em extra pauta, assim como a dispensa de prazo de emendas para o projeto 25, que é que dá o medalha José Mariano ao consultor Francisco Cunha, e o projeto 26, que dá título cidadão recifense ao advogado Sócrates Chaves. A presidência acata, pedido de Vossa Excelência. Chamada regimental. Senhor presidente, temos registrado no painel eletrônico a presença de 26 vereadores, portanto, é número suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia. Ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 48/47, 48/48, 48/49, 48/50, 48/51, 48/52, 48/53, 48/54, 48/55, 48/56, 48/57, 48/58, 48/59, 48/60, 48/61, 48/62, 48/63, 48/64, 48/65, 48/66, 48/67, 48/68, 48/69, 48/70, 48/71, 48/72, 48/73, 48/74 e o 48/75/2013, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Requerimentos em discussão, não vejo que discutir, coloque em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 4909, 4910, 4911, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919 e o 4920/2013, todos de autoria do vereador Wanderson Florencio. Requerimentos em discussão, não vejo que discutir, coloque em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931 e 4932/2013, todos de autoria do vereador Marco Aurélio. Requerimentos em discussão, não vejo que discutir, coloque em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única dos requerimentos 4935, 4936, 4940, 4941, 4941, 2013, todos de autoria do vereador Stefano Menudo. Requerimentos em discussão, não vejo que discutir, coloque em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 4939/2013, de autoria da vereadora Priscila Krause. Requerimento em discussão, não vejo que discutir, coloque em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Discussão única do requerimento 4937/2013, de autoria do vereador Amaro Cipriano Maguari.
Requerimento de discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 4938/2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Requerimento em discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 4942/2013, de autoria do vereador Wilton Brito. Requerimentos em discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 4943, 4944, 4945 e o 4946/2013, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Requerimentos em discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos de número 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969 e o 4970/2013, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Requerimentos em discussão, não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Encerrado. Concluída a leitura da ordem do dia, senhor presidente. Esta pauta. Requerimento extra pauta. Parecer 349/2013. Ementa concede a medalha do Mestre Zé Mariano ao empresário João Coelho. Parecer, os dois pareceres, essa pauta. Parecer 350/2013, ementa, concede o título de cidadão recifense ao empresário Antônio Calu. Os pareceres estão em discussão, não havendo quem discutir, coloque em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Votação nominal, minha gente, por favor. Mas você está fazendo uma defesa da porra do governo. Está fazendo uma defesa muito bacana. Você está melhor que os dois. Falei. Não, mas eu falei alto mesmo.
Não havendo número suficiente em plenário para a votação dos dois projetos, vamos deixar para a próxima segunda-feira a votação e... A próxima segunda-feira, então. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente, só para... Pois não, velho. Pois não, agora não tem mais quase... comunicar esta casa apenas que eu fui procurado pelo secretário, o Rodrigo Vidal. Ele está apresentando um anteprojeto de lei e gostaria de fazer uma discussão com a Câmara, com o conjunto dos vereadores, acerca desse pré-projeto ainda. Estou fazendo comunicado porque eu vou fazer um requerimento, não vai dar tempo de votar hoje, mas estou dando entrar na segunda-feira, para que a gente possa... Quero dizer, Vossa Excelência, tem o grande expediente, agora você está escrito no grande expediente. Não, mas é um pela ordem, senhor presidente. É só um comunicado. E dizer que na segunda-feira eu vou apresentar um requerimento, sugerindo que a gente possa fazer, provavelmente no grande expediente da quarta-feira, um debate aqui, uma discussão entre o secretário Rodrigo Vidal e o conjunto de vereadores acerca de um projeto de um anteprojeto que ele está propondo e que propõe um debate, uma discussão com esta casa, onde proíbe a circulação de veículos de tração animal e de condução de animais com cargas e o trânsito montado no município do Recife. Existe uma lei que ele propõe revogação de alguma questão relacionada a essa lei vigente e algumas alterações. Ele gostaria de fazer um debate com o conjunto da Câmara. Era essa informação que eu queria repassar. Mas na segunda-feira eu protocolo o requerimento e a gente discute isso de forma mais profunda. Muito obrigado, presidente. Grande expediente, vereador Luiz Eustáquio. Isso aqui é a Priscila. Vereadora Priscila Krause. Vereador ministro. Presidente. Senhor presidente. Raul Jugman. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não. Eu queria pedir verificação de quórum na sessão de hoje. Mas é porque está no grande expediente. Sim, eu tenho o direito de pedir verificação de quórum. Já fomos. Tem orador na tribuna ainda não, presidente. Logo após. Presidente, não tem nenhum orador na tribuna ainda não. Mas o orador já foi chamado, vereador Romerinho. O vereador já foi chamado. Eu queria que fosse revista a posição. Não tem orador na tribuna ainda, na hora que eu solicitei a verificação de quórum. Eu quero dizer a Vossa Excelência que vou pedir verificação de quórum depois que o vereador que foi chamado à tribuna se pronunciar. Essa é uma decisão da presidência. Uma presidência arbitrária, por sinal. Não tem problema nenhum. Presidente, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado, senhor presidente, por nos garantir a palavra. O senhor está absolutamente correto. O vereador poderia ter feito esse pedido antes da presidência chamar o orador à tribuna. A rigor, o orador está na tribuna, não fisicamente, mas a partir do momento em que o presidente o convoca. A partir desse instante, ele se encontra na tribuna. E é efetivamente correta a vossa decisão. O que me traz hoje aqui são o vereador André Regis, vereador Henrique Leite. 3 motivos. Em primeiro lugar, uma boa notícia. A Câmara acaba de promulgar a lei que cria a Controladoria Geral do Poder Legislativo. Portanto, isso é motivo de alegria, de regozijo, e isso significa que a nossa Câmara, a nossa querida Câmara de Vereadores, caminha na direção daquilo que é o requisito hoje de toda a sociedade. Maior transparência, maior acesso à informação, maior controle. Em segundo lugar, senhor presidente, eu gostaria de rapidamente comentar o fato que nós ontem entramos com uma representação junto ao Ministério Público do Estado contra a acumulação de salário pelo prefeito da cidade do Recife. Eu gostaria de dizer que acumular salários por parte de agente político público é algo vedado expressamente pela Constituição Federal. É algo que, inclusive,
não existe precedente no Supremo Tribunal Federal, e quando, André Regis, nós entramos com a representação no Ministério Público, nós anexamos uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal que jamais flexibilizou o artigo 38. Jamais flexibilizou. A Constituição é absolutamente clara que o subsídio do agente político público, ele é indivisível e uma única parcela e é arcado pelo órgão executivo ou legislativo ao qual ele está afeito. Portanto, eu não tenho a menor sombra de dúvida, líder Gilberto Alves, de que a decisão do Ministério Público será pela inconstitucionalidade da lei de 2011 e, obviamente, pela impossibilidade de acumulação de salários por parte do senhor prefeito. Chamo, entretanto, a atenção para um detalhe. Se por acaso fosse possível essa acumulação, seria não apenas pelo prefeito da cidade do Recife, mas seria por todos os prefeitos. E não seria apenas pelos prefeitos, seria também pelos governadores e assim por diante. A única excepcionalidade que nós encontramos para acúmulo de salário ou subsídio se refere aos vereadores, exatamente aos vereadores. Os demais agentes políticos públicos têm que fazer uma opção por um ou outro, ou uma ou outra forma de remuneração. Portanto, acho que o senhor prefeito foi extremamente infeliz ao dizer que estava se criando mais um factoide, porque agredir a Constituição não é de modo algum um factoide. Fiscalizar o bom cumprimento da Constituição não é de modo algum um factoide. E, se não valesse essas considerações, eu sou aqui, Henrique, não digo forçado, mas vou concordar com o ex-prefeito João da Costa, que, na imprensa, hoje, declarou o seguinte: se o prefeito quiser, retira a lei. Ou melhor, ele vai exatamente propor a extinção dela pela sua inconstitucionalidade. João da Costa disse isso. E disse mais: eu nunca recebi. Eu nunca recebi. Outros receberam, mas eu nunca recebi. Portanto, está nas mãos do prefeito fazer uma correção de rumos e respeitar a nossa Constituição e a moralidade também, que é preciso dizê-lo. E isso eu acredito mais uma vez, e aqui repito, não acho que o prefeito, auditor de contas do Tribunal de Contas do Estado, tenha feito isso, Henrique, de má fé ou com dolo. Mas é hora de rever esse ato com toda franqueza, com lealdade e com espírito público, não com espírito de oposição. Passo agora ao terceiro dos pontos, que tem a ver com a CPI do transporte público, a CPI da Caixa Preta. O senhor presidente desta casa decidiu, ouvido a Procuradoria, recusar e mandar arquivar o requerimento que nós demos entrada aqui nesta casa, por entender que não existiria denúncia a embasar o pedido da CPI. O presidente dessa casa é meu colega, é amigo, por ele tenho admiração, e nesse instante, inclusive, está prestando exames médicos, e eu espero que todos lhe sejam amplamente favoráveis e que ele disponha da saúde para permanecer, Jaime, presidindo os trabalhos dessa casa. Mas eu acho que o presidente incorre no primeiro equívoco. Fato determinado, como está na Constituição Federal, não é denúncia. Um fato determinado é muito mais amplo do que uma denúncia. Uma CPI pode se dar ou não com base numa denúncia. E cito como exemplo a CPI que essa casa instalou na legislação passada e que diz respeito exatamente às telecomunicações. E era muito ampla e foi de autoria de Sérgio Magalhães. E ela se encontra aqui. Ela está aqui. Cito também um fato, Jaime, que nós demos entrada com o primeiro pedido de CPI, que foi substituído pelo pedido de CPI da Frente de Luta pelo Transporte Urbano, e, entretanto,
não recebeu de pronto e de plano, embora nós dessemos entrada aqui no dia 8, não recebeu nenhum parecer da Procuradoria. Lembro também que quando nós fizemos a reunião com a Frente de Luta pelo Transporte Público com o presidente, a Frente de Luta solicitou 30 dias para que o requerimento fosse votado. O presidente, por sua vez, inverto. A Frente de Luta pediu 15 dias para votar o requerimento da CPI. O presidente discordou e propôs que fosse 30 dias. Pois bem, isso ficou de voltar-se a se definir, mas nenhuma data foi aqui afirmada. Gilberto, nenhuma data ficou aqui definida. E o presidente, é verdade que no uso das suas atribuições regimentais, ouvida a Procuradoria, entendeu pelo arquivamento do pedido da CPI. Bom, nós discordamos disso. Nós não concordamos e entendemos que, na verdade, presidente Admar, dever-se-ia ter tido um acordo, fosse de 15, fosse de 30 dias, e eu quero dizer que o que eu estou dizendo dessa tribuna, eu já disse ao presidente hoje pela manhã, e que a expectativa era essa. O presidente, numa decisão política, sem sombra de dúvida, em linha com a base dessa casa, sem sombra de dúvida, em linha com o prefeito, também da cidade do Recife, decidiu, Gilberto, pelo arquivamento. Nós discordamos disso. Nós discordamos disso. Mas, quero dizer que em nome da oposição, e agora falarei pelo conjunto da bancada, nós vamos entrar com recurso em plenário contra a decisão monocrática do senhor presidente. Isso cabe regimentalmente e quero agradecer à vereadora Priscila, que tem nos dado preciosas indicações pela sua experiência e competência de como deveríamos agir. Então, a primeira decisão é que nós vamos entrar com recurso contra a decisão do presidente, para que ela seja votada em definitiva, Gilberto, aqui no plenário. Gilberto, te ouço daqui a pouco, deixa eu só concluir, por favor. Não quero, é óbvio que ouvi-lo nos enriquece. Mas ouça, só para concluir, você poder comentar tudo, porque não seria correto. Voltando aqui. Então, nós vamos fazer o recurso. Em segundo lugar, nós vamos reapresentar o pedido da CPI. Nós vamos reapresentá-lo, porque também regimentalmente isso é possível. O que não é possível regimentalmente é que se reapresente numa mesma legislatura um projeto de lei. Mas tanto a lei orgânica como o regimento permitem isso. Permitem, de fato, que seja reapresentado e ele será representado. Entretanto, não vamos colocá-lo em tramitação, para que não aconteça uma outra interpretação, para que não tenhamos uma outra manobra regimental que venha inviabilizar o esforço. Mas quero dizer que a CPI da Caixa Preta do Transporte, Jaime, ou o nome que tenha, ela vai continuar e nós vamos continuar buscando assinaturas dessa casa. Até porque entendo que isso é um sentimento popular da maioria e que, portanto, essa casa não deve tomar como um conflito com ela, mas um conflito entre um sistema de transporte injusto, superlotado, sucateado e o conjunto da população. Bom, isso posto, quero aqui agora fazer ao vivo, não é, uma referência positiva ao presidente dessa casa, que é o seguinte: durante a ocupação que aqui tivemos, vereadora Priscila Causi, essa casa esteve sob intervenção do governo do Estado. Eu sei a gravidade do que eu estou dizendo. Eu sei a gravidade do que eu estou dizendo. E meditei muito, líder, antes de vir aqui e fazer essa referência. Em primeiro lugar, porque quando eu aqui, seguindo a determinação do presidente da casa, Vicente André Gomes, fui apanhar água e mantimentos para os que aqui se encontravam na ocupação, eu fui impedido por um coronel, comandante do guarnição que aqui se encontrava, e o nome dele está em matéria de jornal. Quando eu quis entrar com a água e o mantimento, que era a determinação do senhor presidente, e é por isso que eu aqui faço essa referência, ele não se encontrava na casa, naquele momento. Eu ouvi, e não apenas eu, outros ouvimos, que ele só obedeceria a ordem do secretário de Defesa Social, Wilson Damasio. Só obedeceria as ordens de Wilson Damasio. Ora, isso aqui é um poder independente e soberano.
Não cabe a nenhuma autoridade que não a dessa casa e que é por delegação do povo da cidade do Recife promover esse tipo de atitude. E soubemos mais, que a ordem que vinha do governo do Estado era para cortar a luz disto aqui, invadir o plenarinho com a tropa de choque e botar aqueles garotos e garotas para fora através da força. Só, Gilberto, quem não conhece o plenarinho, sabe a insanidade que é essa decisão. Porque ela é insana. Só existe uma porta de acesso e 6 janelas. E ali você tinha um grupo de 80, 90 garotos. Com a luz apagada, isso resultaria seguramente num desastre que hoje nós teríamos a lamentar. E eu quero deixar bem claro que essa disposição não foi cumprida pelo presidente dessa casa. Ele aqui poderá até desconhecer a matéria. Respeito o direito dele politicamente. Mas eu sei o que se passou. Essa casa esteve sob intervenção do governo do Estado. E a ordem é: desocupem e desocupem de qualquer sorte, de qualquer maneira que for. Por isso, eu tenho que vir aqui à tribuna fazer esse reconhecimento, mas também essa denúncia, que esse poder, durante o processo de ocupação dos jovens que aqui estiveram e que não tiveram, ou que tiveram cuidado de não prejudicar em nada o patrimônio dessa casa, essa casa foi tutelada pelo governo do Estado e, portanto, é algo que deve ser esclarecido, é algo que tem que ser posto em pratos limpos. Senhores, isto é de uma gravidade que não pode ser minimizada. E talvez nós estivéssemos hoje aqui a lamentar uma tragédia humana e algo que viria a, sem sombra de dúvida, manchar a história desta casa. E eu faço essa denúncia com pleno conhecimento de causa e responderei por ela, se preciso for, até na justiça. Esta casa sofreu uma intervenção, não com a concordância do seu presidente, não com a concordância do seu secretário-geral, mas efetivamente sofreu uma intervenção e eu, inclusive, sou testemunho dela. Líder, com desculpa, me estendi muito, mas, por favor, ouço, como sempre, com muita atenção. Obrigado, vereador. Eu percebo que Vossa Excelência vem à tribuna esta tarde e faz um grande exercício de adivinhação. Eu não tenho essa capacidade, não uso bola de cristal. O que eu posso dizer a Vossa Excelência é que ainda hoje, no jornal de hoje, a gente pode ler as palavras do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Pernambuco, onde ele discorda veementemente da posição de Vossa Excelência. Ele alega que a lei não tem nada de condicional. Esse é um debate jurídico, outros juristas podem ter outro entendimento, outros advogados vão ter outras interpretações. Portanto, o fórum adequado para a gente dirimir essa dúvida seria como será no Poder Judiciário. Dizer que, na verdade, não é um acúmulo de salário por parte do prefeito. O prefeito tem, como sempre teve, ao longo dos seus mais de 20 anos como funcionário público do tribunal, o seu salário, seus vencimentos ao Tribunal de Contas, e a gente tem o que, na verdade, é uma verba de representação pelo cargo que ele ocupa na função de prefeito. Essa lei outorga não só ao prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários municipais também. Portanto, é uma remuneração legal, absolutamente acobertada pela lei e dito, inclusive, e reconhecido por pessoas que têm capacidade de saber jurídico no nosso Estado. Portanto, eu não gostaria de estar aqui adivinhando se vai haver por parte do Supremo Tribunal Federal uma interpretação que venha em outra direção. Cabe a nós esperarmos e ao final sabemos qual será a decisão. Mas enquanto isso não vem acontecer, cabe a nós cumprir o que determina o que está na proposição legal. E é o que acontece no caso dos secretários municipais, do vice e do prefeito da cidade do Recife desde 2005, e aí com a alteração que foi feita no ano de 2011. Também uma lei que já disse nesta tribuna, não tem nenhuma casualidade entre a elaboração e a aprovação por este poder. Eu não sei da votação, não tenho a memória da votação aqui, mas eu tenho a impressão que tem havido unanimidade nessa votação. Gostaria até de saber se houve unanimidade na votação. Eu penso que sim. Não me lembro, não me recordo de uma discussão mais severa em relação a esse tema. Na época, não me percebo se na época alguém questionava a constitucionalidade da lei, mas o fato é que a lei foi aprovada por esta casa, por este poder, e o que a gente pode perceber é que o prefeito absolutamente cumpre o que está
no nosso regime legal. Era isso. Muito obrigado. Quero dizer que Vossa Excelência me acusa de uma adivinhação e faz outra. Porque Vossa Excelência faz a sua interpretação. Eu fiz a minha. Ouço com muito prazer a minha colega Michele. Vereador, queria dizer que o tempo foi esgotado, mas a cara colega se encontra pedindo uma parte. E logo em seguida eu gostaria que Vossa Excelência encerrasse. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de parabenizar o vereador por sempre estar inteirado em assuntos tão importantes da nossa cidade, e a gente vê a preocupação de Vossa Excelência. Porém, vereador, eu acho que é muito grave essa denúncia que o senhor acabou de fazer e essa acusação, porque eu tenho acompanhado na mídia nacional toda a movimentação que está acontecendo no nosso país e principalmente na nossa cidade. E eu acho que o governo do nosso estado não seria tão irresponsável ao ponto de fazer isso que Vossa Excelência falou aí, é mandar apagar as luzes da casa e tirar as pessoas à força. Então eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que provasse isso que o senhor está falando, porque isso é algo muito grave, que expõe inclusive a nossa casa, como o senhor falou que o presidente realmente não concordaria, mas eu acho que está havendo alguma interpretação aí nessa área. Eu gostaria que Vossa Excelência provasse isso que Vossa Excelência está falando com tanta veemência, essa denúncia que o senhor está fazendo do que seria feito aqui nessa casa, por favor. Eu quero dizer que o mandato, uma das prerrogativas, é exatamente o sigilo e também a inviolabilidade do mandato. Eu já disse, se provocada a justiça, comprovarei. Da tribuna, é da minha escolha fazê-lo ou não. Mas asseguro a senhora, pode ter certeza, a intervenção existiu. Porque quando eu quis voltar para dentro desta casa, eu fui proibido por um coronel PM de fazê-lo. Dou o nome dele e sustento isso em qualquer lugar. Se isso não é uma intervenção, nada mais eu posso saber que possa ser. Eu agradeço a todos, concordo com o líder, vamos esperar a decisão do judiciário e quero dizer que a CPI deve prosseguir e nós vamos tentar obter a sua maioria. A todos, muito obrigado, presidente, pela sua consideração, compreensão e, sobretudo, pela correção na interpretação do regimento. Parabéns. Não havendo quórum suficiente para continuar a sessão, dou por encerrado em nome de Deus e convocando a mesma para a próxima segunda-feira.